Fala pessoal, beleza? Aproveitando para testar os equipamentos novos, vou fazer um vídeo porque eu decidi começar com o YouTube e algumas outras reflexões. Eu espero que eu nunca delete esse vídeo, porque quem sabe o dia eu posso olhar para trás e ver o progresso que eu tive, se de fato eu continuei com tudo. E quem sabe um dia até servir de motivação para o pessoal que está pensando em começar também. Coloca no 2x de velocidade e bora lá. Eu vou começar com algumas perguntas, porque às vezes as perguntas são mais importantes até do que as respostas. Por que você faz o que você faz hoje? Por que você está nesse emprego? Por que você mora nessa cidade? O que você espera do teu futuro para os próximos 5 anos ou 10, por exemplo? Você está satisfeito com o que você está fazendo na tua vida atualmente? Se não está, você tem algum plano para mudar? Fazer alguma coisa diferente? Sendo assim, eu faço uma outra pergunta. Se você ganhasse $1 bilhão agora, dólares norte-americanos, não o de Zimbábue, porque infelizmente não vale nada, você continuaria fazendo o que você está fazendo hoje ou você mudaria completamente? Eu digo por mim que eu acredito que eu mudaria radicalmente o que eu faço hoje. E o que esse $1 bilhão tem de tão especial que muda a vida das pessoas? Eu acredito que seja a liberdade. E no meu caso, eu mudaria as coisas que eu faço hoje, sim, sem sombra de dúvidas. Mas eu acredito que eu continuaria tentando a criação de algum conteúdo online, seja no YouTube ou em outra rede social. Eu já venho buscando liberdade já tem um tempo, e desde que eu comecei a trabalhar full time aqui na Nova Zelândia, eu percebi que é possível guardar dinheiro, e eu também sempre tive uma vida muito simples. Então eu comecei a focar em guardar o máximo que eu conseguia e investir para ter algum tipo de renda passiva no futuro e poder parar de trabalhar ou ter muito mais liberdade do que eu tenho hoje, como por exemplo viajar e fazer o que eu quiser. Depois eu até fiquei sabendo que essa estratégia existe, ela se chama FIRE, que significa Financial Independence, Retire Early, que significa liberdade financeira e aposentadoria antecipada, onde as pessoas economizam mais de 70% da sua renda, acumulam esse dinheiro ou investem em ativos geradores de renda passiva para um dia sacar esse dinheiro ou até viver dessa renda passiva, fazer o que eles querem, viajar ao mundo. Essa estratégia de fato funciona, eu estou muito longe de chegar à liberdade financeira, deixar bem claro. E só que ela vem com alguns problemas, que eu acredito que seja, por exemplo, a falta de ambição. Vai chegar um momento, eu acredito, que você precisa de uma ambição para seguir. Você vai chegar nessa liberdade financeira, vai viajar ao mundo durante um ano e você vai se encher, você não vai aguentar mais, você vai ficar maluco. Talvez a gente daria para comparar quando a gente estava no colégio, era lá por novembro, você estava louco para chegar às férias. Chega às férias, passa 1, 2 semanas e você não aguenta mais aquilo. Você precisa de alguma coisa, você não vê a hora de voltar, ver teus amigos, seguir tua rotina. Você não aguenta mais ver TV, comer traquinas o dia inteiro, sessão da tarde. Um ser humano sempre vai precisar de uma ambição, de um objetivo para seguir, alguma coisa para se ocupar. Essa aposentadoria eterna, eu acredito que seja uma ilusão. A gente quer muito viajar sem parar, mas vai chegar uma hora que você vai precisar seguir algum caminho, seguir uma ambição, um desafio. Ao mesmo tempo tem um outro problema, que é o tempo, que dependendo da quantidade dos teus aportes, do quanto dinheiro você conseguir economizar, isso vai levar um certo tempo, de 10 a 20 anos eventualmente. E eu sei que grandes realizações levam um bom tempo para ser atingidas. Sendo assim, a criação de um negócio, como nesse caso um negócio digital, tem o potencial de acelerar muito esse processo. A gente vê resultados absurdos em menos de 5 anos na internet. Claro que é algo muito difícil de acontecer, mas é possível. Então, por que não aliar as duas coisas? Continuar com a estratégia de acúmulo de renda e investimento em ativos geradores de renda passiva e, paralelamente, criar algum negócio, como por exemplo o YouTube ou qualquer outro tipo de geração de conteúdo online usando outra mídia social. Também tem outro problema, que é a previsibilidade, que mesmo o cenário mais otimista é previsível, você sabe que não vai passar daquele teto, é aquilo e acabou. Sendo que a criação de um negócio, o céu é o limite, qualquer coisa pode acontecer. Existe um potencial muito maior em termos de tempo e resultados. A criação de um negócio sempre tenderá a ser superior a qualquer tipo de investimento tradicional mastigado que a gente vê por aí. No caso do negócio digital, o custo do erro é muito baixo. Você simplesmente pode começar com um celular e, se não der certo e você desistir, aquele investimento foi muito baixo. Então, por que não tentar? Dito isso, eu já venho flertando com o YouTube já há muito tempo. Quem é meu amigo próximo sabe que eu gosto muito da plataforma, que uma vez por ano eu posto alguma besteira, nada sério, só alguma bobagem que eu fiz e resolvi postar. O meu primeiro vídeo acho que já tem 16 anos. E já imaginou se eu tivesse começado há 16 anos atrás com alguma coisa séria, criando algum conteúdo em algum nicho específico? Vou deixar bem claro que eu ainda não decidi qual vai ser meu nicho.
Eu tenho algumas ideias, espero que de acordo com o que eu vá fazendo vídeos aqui, eu vou seguindo o caminho que será apropriado. Enfim, não comecei há 16 anos atrás, mas tem aquele ditado que diz que o melhor momento para começar algo foi há 20 anos atrás e o segundo melhor momento é agora. Então por que não começar agora? Uma coisa interessante que aconteceu foi logo após eu postar meu vídeo de unboxing dos equipamentos que eu comprei, muita gente veio falar comigo, me incentivando, falando, pô, continue e tal. E muitos desses meus amigos, eu consegui captar que eles têm o interesse de começar a geração de conteúdo online, seja YouTube ou outra mídia social, só que eles ainda acreditam que não estão prontos, seja por falta de equipamento, seja por tempo, seja por falta de nicho, que eles ainda não decidiram sobre o que eles vão falar, sobre o que eles vão mostrar. Acho que a maior objeção de todas ainda é o medo da crítica alheia, que você sempre vai imaginar o que as pessoas vão pensar quando você expor a tua opinião. Só que isso é uma coisa que não faz muito sentido. Se você quer fazer, se você acha que é certo, você faz. Não importa a crítica alheia. E até é bom que haja crítica, porque isso ranqueia o teu conteúdo de uma maneira melhor se as pessoas estão comentando bobagens, ou etc. Você nunca vai ter resultados diferentes se você não fizer algo diferente. Na minha opinião, se você não for criticado, você não está fazendo algo suficientemente diferente para ter resultados diferentes. Então você tem que se expor, e o YouTube ou a criação de conteúdo online é uma maneira de forçar isso. Eu gosto muito do que o Bruno Perini disse, eu não sei se essa frase é dele ou se ele viu de outro lugar, mas comece antes de estar pronto. Às vezes as pessoas ficam planejando, postergando e acabam nunca começando, sendo que alguém sem planejamento nenhum foi lá, fez, já está postando, está tendo resultado, está tendo feedback para direcionar o conteúdo da melhor maneira possível e estão crescendo. Ou seja, só comece se você tem interesse também. Pessoal, muito obrigado para quem chegou até aqui no vídeo, eu agradeço muito por ver. E dá o like, comenta qualquer besteira se quiser me criticar, a maneira como eu falo. Eu agradeço porque vai ajudar o meu ranqueamento aí. Beleza? Muito obrigado. E se inscreve no canal que espero continuar com os vídeos aí.